Torcedor vascaíno, já já tem gigante em campo. Vasco e Juventude se enfrentam às 8 horas da noite desta quarta-feira. É um jogo importante, um jogo decisivo, tanto para o Vasco dentro do Campeonato Brasileiro, quanto também para o técnico português Álvaro Pacheco. Com toda certeza, hoje pode ser sim o dia que, caso Álvaro Pacheco não vença a equipe do Juventude, ou faça com que o Vasco permaneça jogando um mau futebol, ele poderá sair de Caxias do Sul desempregado. A gente, é claro, vai falar sobre isso aqui neste Fala Gigante, trazer informações da preparação do Vasco para este grande jogo, como o Vasco vai a campo enfrentar o Juventude hoje dentro de Caxias do Sul, e falar também, é claro, sobre as últimas informações do nosso Gigante da Colina, pois os bastidores do nosso Vasco da Gama seguem bastante movimentados, bastante agitados. Além de informações sobre Felipe Coutinho, Souza, Alex Teixeira, temos novidades importantes a trazer aqui a vocês sobre dois outros nomes que neste momento interessam ao Cruz Maltino. São eles, o zagueiro, André Ramalho Silva, atleta que fez esta última temporada no PSV da Holanda e foi campeão holandês com o clube, e também o meio-campo Nonato. A imprensa paulista traz a informação que esse jogador de Santos, Fluminense e Internacional está na mira da diretoria vascaína. A gente vai falar sobre isso, iremos trazer todas as informações sobre tudo o que acontece hoje nesse bastidor agitado do nosso Vasco da Gama. Porém, é claro, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, venha agora aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Caso não saiba, nós estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia. Temos o Acorda Vascão, que é o nosso primeiro vídeo, sai sempre às 7 horas da manhã. Temos também o Fala Gigante, que é o segundo vídeo do dia, sai sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, que é o último vídeo do dia, sempre para fechar os nossos vídeos, o nosso dia, saindo vídeo sempre pela parte da noite. Então, 3 vídeos, muita informação, muita vascainidade para você, torcedor Cruz Maltino. Além disso, meu amigo, também não esqueça, vem aqui agora embaixo e deixa o seu like no nosso canal. O seu like, a sua inscrição, o seu joinha é de sua importância para fazer com que cada vez mais pessoas possam ter acesso aqui ao nosso trabalho. De vascaíno para vascaíno, contamos muito com você que está aí do outro lado. Show de bola, Vascão! Vamos então, sem muita enrolação, falar, é claro, logo de Vasco da Gama. A começar aqui, primeiramente, né, este Fala Gigante, trocando essa ideia com vocês sobre as últimas movimentações do nosso Vasco da Gama com relação ao mercado. Iremos deixar para falar sobre o Vasco e Juventude no final do vídeo. Porque hoje foi um dia aí bem agitado, pelo menos até o momento, né, até as 2 horas da tarde, no momento que esse vídeo está saindo aí no YouTube, com relação a movimentações de mercado. A gente já vem tendo informações há alguns dias, inclusive, né, que o Vasco vai vir forte nessa janela de transferências, até porque precisa vir forte, né? Não é uma questão de querer, de poder, de escolha. É uma questão de necessidade. O Vasco precisa ir forte ao mercado para não jogar uma Série B do Campeonato Brasileiro em 2025. O elenco foi mal montado, o elenco foi mal estruturado. O Vasco dos últimos 5 jogos tem 3 derrotas e um empate, apenas uma vitória. É um time que não joga bola. Foi derrotado de uma forma feia e vexatória para o Flamengo. Mesmo, né, com um placar um pouco menor para o Palmeiras, também foi derrotado de uma forma feia e vexatória sem competir. Empatou com o Cruzeiro jogando mal dentro de São Januário. É uma equipe que hoje não tem nenhum tipo de confiança por parte da torcida Cruz Maltina. Então o Vasco precisa reforçar o seu elenco. O Vasco precisa contratar melhores jogadores. Exatamente por esse motivo o Vasco vai forte ao mercado. O Vasco vai mudar a sua postura e tentar trazer jogadores de alto nível nessa janela de transferências dentro do orçamento do Cruz Maltino, que hoje é curto. O Vasco vai contratar Felipe Coutinho, é o grande nome dessa janela de transferências. As negociações estão muito avançadas e realmente hoje o Vasco
já se prepara para que o anúncio aconteça, o setor de marketing, o setor de vendas. O Vasco vai fazer várias promoções para anunciar o novo camisa 10 do nosso Cruz Maltini. A expectativa é que esse anúncio, saia já nesses próximos dias. Além do Coutinho, também temos o caso Souza, que é o nome que virá nesse pacote Coutinho, jogador que o Vasco já realizou a segunda oferta, né, para sua chegada. A primeira não agradou ao volante, a segunda oferta feita pelo Cruz Maltino tem a expectativa, né, a informação inclusive até agradou, tende sim a ter um desfecho positivo e o Souza tende a voltar ao Vasco da Gama. Temos também o caso Alex Teixeira, né, que é um jogador também indicado por Felipe Coutinho, ainda não foi confirmado a sua presença nessa janela de transferências, mas é um nome que está rodando os bastidores da colina histórica, mas não para nesses 3 jogadores. Porque nas últimas horas tivemos informação de 2 outros nomes. Uma informação foi dada ontem pelo portal de notícias De Olho no Peixe. É um canal aí de informações sobre o Santos Futebol Clube. É realmente um canal muito forte que tem mais de 50 mil seguidores em todas as suas redes sociais, que contam com grandes nomes aí da imprensa paulista, né? E a informação foi que o Santos foi procurado nas últimas horas por 2 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. No caso, o Vitória e o Vasco. O Vitória foi ao Santos buscar o meio-campo, né, Casares, um salvo engano venezuelano. Um jogador até realmente muita qualidade, viveu bons momentos no futebol brasileiro, principalmente com a camisa do Atlético Mineiro, mas não vem jogando bola hoje no Santos. E o Vasco, além do Vitória, que não foi procurar o Casares, mas foi procurar o Nonato. Nonato é um jogador de 26 anos de idade, que começou a sua carreira no São Caetano e após destaque no São Caetano ele foi para o Internacional. Em 2019, ele jogou o seu primeiro ano como profissional no Inter. Ainda muito jovem, hoje o Nonato tem 26, né? Então em 2019, quando fez a sua estreia no Inter, ele tinha 21 anos de idade e foi titular logo no seu primeiro ano como profissional. Atuou em 46 partidas durante todo o ano, marcou 3 gols, deu uma assistência. E no ano seguinte, normalmente é o ano de afirmação do jogador, o Nonato acabou não conseguindo ter um bom desempenho. Foi 26 partidas, 3 gols apenas. E no ano de 2021 ele atuou em 19 jogos e no segundo semestre, na segunda parte do ano, ele foi emprestado para o Fluminense de Diniz. O Nonato é um jogador assim de muita qualidade técnica. A gente não vai falar que o Nonato é craque, passa longe disso. Mas é um segundo volante, a posição que ele costuma atuar. De boa função ali naquela posição. Um jogador que consegue distribuir muito bem os jogos e conseguiu encaixar no time do Diniz. É um jogador assim que realmente cai muito nas características do Diniz. E nesse segundo semestre de 2021, com a camisa do Fluminense, ele foi titular. 18 partidas. Terminou a temporada com 37 jogos, inclusive. Bons números. 2022 prosseguiu no Fluminense, ficou atuando durante 37 partidas e acabou o contrato dele com o Inter e o Fluminense não quis adquirir. Por isso, ele foi para o Ludogorets Razgrad, comprado junto ao Internacional, um clube do futebol búlgaro. Ficou 2 anos nesse clube, teve 38 jogos, 3 gols marcados e 2 assistências e foi emprestado ao Santos no ano passado. Atuou durante 14 partidas, marcou 1 gol e o Santos o comprou do Ludogorets. E nesse momento ele está no Santos, tem 8 partidas no ano, não vem conseguindo desempenhar um bom futebol na Série B do Campeonato Brasileiro e é uma realidade. Informações é que ele não está bem no Santos, assim, não está feliz, não está alegre e estaria buscando novos ares. Nonato não é um mau jogador, tá? Só que não vive um bom momento. Talvez precise de um novo ar para voltar a jogar a bola que sempre jogou, ou jogou em um momento no Internacional e no Fluminense. É um bom atleta, mas hoje não desempenha. E o Vasco realmente procurou esse atleta. Além do Vasco, os times S-Pulse do futebol japonês também tentam um empréstimo hoje com o Santos, mas o número de atletas estrangeiros, do clubes japonês, acabou emperrando um pouco as negociações. O certo é, o Vasco procurou o Nonato. A ver as cenas dos próximos capítulos. E é uma boa relação, né, entre a diretoria de Vasco e Santos, o que pode até facilitar o negócio. O Vasco foi o clube que tirou o Maicon, Raul Seco, Gabriel Carabarral, Raniel, 4 atletas do Santos nos últimos 2 anos. Então é um clube que tem uma boa relação com a diretoria Cruz Maltino, que favorece sim o negócio. E além do Nonato,
o nome do André Ramalho foi um nome também procurado. O André Ramalho, para quem não sabe, é um jogador de 32 anos de idade, brasileiro com dupla nacionalidade também holandesa, que iniciou a sua carreira no Red Bull Brasil aqui. Não é o Red Bull Bragantino não, é o Red Bull Brasil. Foi o primeiro projeto da empresa Red Bull aqui no futebol brasileiro que acabou não dando muito certo. Após passar pelo Red Bull Brasil, pelo destaque que teve na base, ainda no Sub-19 ele foi para a Áustria, vestir a camisa do Red Bull Salzburg. Ficou de 2010 a 2015 no Red Bull Salzburg e pelo destaque que teve, ele foi vendido para o Bayer Leverkusen. Chegou ao Bayer Leverkusen, foi muito bem na sua primeira temporada, em 2015-16, atuando em 25 partidas. Passou pelo Mainz, também clube do futebol alemão. Voltou em 17-18 para o RB Salzburg, esse clube do futebol áustrio. E foi muito bem. Foi 4 temporadas sendo titular absoluto do clube da Áustria. E não à toa foi vendido ao PSV no ano de 2021 pelo valor de 12 milhões e meio de reais para esse clube do futebol holandês, que é o principal clube da Holanda. O PSV é o grande clube do futebol holandês. Clube, né, que passou Romário, que passou Ronaldo Fenômeno, que passou Vampeta. É realmente um clube muito renomado em toda a Europa. E o André vem jogando há 3 temporadas. Assim, titular absoluto do PSV. E é um grande jogador. Mas é um atleta que teve o seu contrato encerrado agora. Vai ter o seu contrato encerrado agora, no dia 31 de junho, ou seja, vai ficar livre no mercado. Até o momento, não houve nenhuma procura do PSV para sua renovação, mesmo sendo titular. Um jogador ambidestro. A gente que sempre traz informação aqui a vocês sobre atletas, eu não costumo ver o portal O Gol, que é o portal que eu busco informações sobre atletas, ao especificar a perna do jogador, trazer ambidestro. Aliás, é o Transfer Market. Ele não fala que o André Ramalho é destro ou canhoto, ele diz ambidestro. É um jogador que sim, exatamente por esse motivo, faz as duas funções. Ou atua pelo lado direito, ou atua pelo lado esquerdo do sistema defensivo de uma forma tranquila. Além disso, é um atleta que também sabe atuar como volante. Nessa temporada pelo PSV, ele não atuou nem como volante, nem como zagueiro pelo lado esquerdo, mas sim um zagueiro pelo lado direito. Foi essa a principal função de André Ramalho. Em algumas partidas ele chegava a atuar como um volante, um meio um pouquinho mais avançado, um primeiro volante, né, melhor dizendo, mas realmente a grande maioria dos jogos foi atuando aí nessa função de zagueiro pelo lado direito. E qual foi a informação? O jornalista Lucas Pedrosa trouxe agora nessa parte da tarde. O jogador que teve 39 jogos nessa última temporada, 3 gols, 1 assistência, 5 bolas recuperadas por jogo, uma média de 1.4 desarmes por partida, 63% dos duelos aéreos ganhos, 62% dos duelos no chão ganhos, foi procurado pelo Vasco da Gama. O jornalista Lucas Pedrosa trouxe a informação que o jogador André Ramalho realmente nesse momento é alvo do gigante da colina. O Vasco sondou o jogador, procurou informações sobre esse zagueiro que ficará livre no mercado a partir do dia 30 de junho, foi campeão na última temporada do campeonato holandês pelo PSV e hoje, como o PSV ainda não movimenta-se para uma renovação, o Vasco enxerga como uma grande possibilidade de negócio. Um jogador que fez muito sucesso no futebol alemão, fez muito sucesso no futebol da Áustria, vestindo a camisa do RB Salzburg. Um jogador assim realmente diferente, que é ambidestro, como a gente trouxe a vocês, é um defensor de ótima tática e que hoje é monitorado, foi procurado, pelo Vasco, e é monitorado também por alguns outros clubes. Do Brasil, o Internacional também monitora a situação do jogador e 2 clubes do futebol português sinalizaram propostas pelo atleta. É um jogador de muita qualidade. O Vasco já entendeu as condições de negócio, já tem tudo em mãos e agora estuda fazer uma proposta oficial pelo jogador, apresentando principalmente o projeto hoje que Pedrinho, à frente do futebol do Vasco, tem para esse elenco no segundo semestre. Um projeto que envolve Coutinho, um projeto que envolve outros reforços e, é claro, um projeto que envolve um salto gigante de qualidade nesse elenco no segundo semestre. Sai Medel com um salário de R$800 mil e o Vasco já busca esse substituto para o sistema defensivo que tende a ser o André Ramalho. Medel de 36 sai e o Vasco pode estar buscando um jogador de 32 anos que se destacou muito nessa última temporada no futebol holandês. E é claro, tem muita coisa, tem muita lenha a queimar, né? Como diz aí o mundo do futebol. Gosto muito do nome. Fiquei, assim, muito feliz realmente em saber que o Vasco está procurando esse tipo de atleta. É um jogador que muito provavelmente empolgou você, torcedor vascaíno. Então, é claro, deixe, né, a sua opinião aí nos comentários. Se você acha que o André Ramalho é um bom nome para reforçar esse time do Vasco da Gama.
Reforço diferente, jogador experiente, de nível europeu, que nunca atuou no Brasil e foi procurado aí pelo Vasco. O Vasco hoje já tem em mãos as condições de negócio. Bom nome? Deixa a sua opinião aí nos comentários. E é claro, para fechar o vídeo aqui, falar com vocês sobre Vasco da Gama e Juventude. Pois já, hoje, teremos Vasco e Juventude às 8 horas da noite no estádio Alfredo Jaconi, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro em Caxias do Sul. O Vasco enfrenta o Juventude com um grande tabu. Um tabu, inclusive, histórico. Conquistar pela primeira vez na história uma vitória dentro do Alfredo Jaconi. O Vasco jamais, na era dos pontos corridos, venceu o Juventude em Caxias do Sul. Essa é a missão hoje do técnico português Álvaro Pacheco, que em 3 jogos no comando da equipe teve 2 derrotas, 1 empate e nenhuma vitória. Essa é a situação, meu amigo torcedor. A última vitória do Vasco da Gama foi lá na Copa João Avelange em 2000, quando inclusive o Vasco conquistou, né, o título aí brasileiro com Romário e companhia à época. Além disso, conquistou apenas uma vitória, o Vasco da Gama, né, nos últimos 12 confrontos com o Juventude na Série A do Campeonato Brasileiro. Assim, um jogo difícil, um jogo complicado. O último embate entre as duas equipes ocorreu lá no ano de 2019, na Série B do Brasileirão. O Vasco venceu a equipe de Juventude em São Januário e também no Alfredo Jaconi pelo placar de 2-1. Só para trazer a informação a vocês, o Vasco não vence o Juventude em Caxias do Sul, jogando pelo Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, a Série A. Na Série B o Vasco conseguiu sim conquistar esse triunfo em Caxias do Sul. Ao todo, as equipes já se enfrentaram 22 vezes na história, com 5 vitórias do Vasco da Gama, 7 vitórias dos gaúchos e 10 empates. Então, o Vasco, nesse confronto com o Juventude, sai atrás, o que é realmente uma loucura e que mostra também o apequenamento durante toda a história do nosso Vasco da Gama. Hoje, o Vasco entra em campo na 15ª colocação, enquanto o Juventude, nesse momento, está na tabela do Campeonato Brasileiro na 11ª colocação. O Vasco tem 7, o Juventude tem 10 pontos conquistados. O Juventude perdeu o último jogo pelo placar de 2-1 para a equipe do Red Bull Bragantino, jogando em Bragança Paulista, porém dentro de Caxias do Sul é uma equipe muito forte. A gente comentou isso a vocês. Neste Campeonato Brasileiro, o Juventude atuou em Caxias do Sul contra o Corinthians e venceu pelo placar de 2-0, empatou com o Atlético Paranaense em Caxias do Sul pelo placar de 1-1 e venceu o Atlético Goianiense pelo placar de 1-0 também em Caxias do Sul, além de um empate contra o Vitória. Então, de 4 jogos em Caxias do Sul, foram 2 vitórias contra o Atlético Goianiense e Corinthians e 2 empates contra o Atlético Paranaense e a equipe do Vitória. Então, bons resultados, uma equipe que sabe jogar em casa, sabe utilizar de fato, né, o fator casa de uma forma positiva, e Álvaro Pacheco terá pela frente esse grande desafio, né, de conseguir a sua primeira vitória sob o comando do Vasco da Gama. A vitória hoje será importante não para focar na parte de cima da tabela, mas acima de tudo para escapar da parte de baixo. Pois dependendo da sequência de resultados nessa 10ª rodada de Brasileirão, o Vasco poderá terminar essa rodada até mesmo na lanterna do Campeonato Brasileiro. Uma vitória fará com que o nosso Cruz Maltino chegue no máximo à 11ª colocação do Brasileirão, ultrapassando o próprio Juventude. Sobre o jogo de hoje, o que temos a trazer aqui a vocês? O Vasco contará com alguns desfalques. São eles o atacante Pablo Verrete, que infelizmente levou, né, o 3º cartão amarelo contra a equipe do Cruzeiro neste último domingo e não vai a campo hoje. Além também do meio-campo, Dimitri Payet. Os 2 principais jogadores do elenco não estarão à disposição. Além deles 2, Praxedes e Rojas também seguirão fora. O meia, Praxedes, recupera de uma lesão na coxa direita, enquanto o Rojas não viajará por conta do processo aí de protocolo, de concussão. Ele acabou tendo que sair do jogo contra a equipe do Palmeiras por conta de uma pancada na cabeça, então segue aí de fora. E a boa notícia é que Lucas Piton foi relacionado para o jogo. Piton que foi desfalque, né, neste último domingo contra a equipe do Cruzeiro, acabou sendo cortado às vésperas da partida, horas antes do jogo, por conta aí de alguns problemas. Voltará para essa partida de hoje contra a equipe do Juventude e tende sim a ser o titular da lateral esquerda. Então, com isso, torcedor vascaíno, a expectativa é que o Vasco mude muito a equipe que vai a campo hoje, em comparação principalmente com a equipe que foi a campo neste último domingo. O Vasco deve ter a sua formação, o seu time titular, composto por Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita e Lucas Piton na esquerda, ou Vitor Luiz, porque o Piton não treinou nem ontem nem anteontem, ou seja,
não participou dos treinos sob o comando técnico Álvaro Pacheco. Maicon e Léo compondo o sistema defensivo, João Vitor segue de fora. Um trio de meio campo composto por Zé Gabriel, JP e Galdamés, mesmo trio que inclusive entrou em campo nesse último domingo contra a equipe do Cruzeiro. Há apenas uma dúvida sobre a presença do Esforça, que volta de suspensão que cumpriu contra o Cruzeiro, no lugar inclusive do JP, que para mim foi um dos grandes destaques dessa equipe. E uma trinca ofensiva, composta por Rossi, Adson e Cleiton. Cleiton receberá mais uma oportunidade. Cleiton fará apenas a sua segunda partida como titular do Vasco. Cleiton soma 7 jogos, nenhum gol marcado, 3 milhões de euros investidos, algo em torno de 15 milhões de reais, e pouquíssima minutagem. Foi titular na sua estreia contra o Nova Iguaçu, durante 71 minutos no Maracanã. Foi reserva no segundo jogo contra o Nova Iguaçu. Aí foi reserva contra o Bragantino e entrou em campo em 10 minutos. Entrou em campo durante 1 minuto no Clássico contra o Fluminense. Entrou em campo durante 34 minutos na goleada sofrida em São Januário para o Criciúma. Entrou em campo durante 10 minutos contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. E agora, este último domingo, entrou em campo durante 8 minutos contra a equipe do Cruzeiro. E hoje terá aí a oportunidade de mostrar serviço contra uma equipe chata e boa do Juventude. Inclusive, né, não se surpreendam se o Cleiton jogar bola, tá? O Álvaro Pacheco conhece muito o Cleiton. Cleiton foi um jogador que marcou o gol no Campeonato Português dessa última temporada, vestindo a camisa do Casa Pia. Inclusive na equipe comandada à época pelo técnico Álvaro Pacheco. Cleiton fez 12 gols em 30 jogos com a camisa do clube português. Fez até uma boa temporada, né? Nessa última temporada. Agora, né? Com a camisa do Casa Pia. E marcou o gol contra a equipe do agora técnico do Vasco, Álvaro Pacheco. Salvo engano, no início do ano. Foi um jogo que o Casa Pia venceu pelo placar de 2-0 e o Cleiton marcou 2 gols. E é um jogador que, é claro, automaticamente, né, Álvaro Pacheco conhece e muito. E o Cleiton hoje terá a oportunidade de, sob o comando do Álvaro Pacheco, um técnico que conhece, sabe das suas principais valências, mostrar o seu bom futebol. E não se surpreendam se o Cleiton hoje jogar bola. Não surpreendam se o Cleiton hoje, né, realmente mostrar um grande futebol a ponto de nós ficarmos em dúvida na próxima partida do Vasco se o Verratti merece continuar como titular. Sei que nesse momento você pode achar que eu estou ficando maluco, eu estou falando uma grande atrocidade. Mas eu não digo que o Cleiton é melhor que o Verratti, mas que o Álvaro Pacheco conhece mais o Cleiton do que o Verratti. E sim, exatamente por esse motivo, hoje o Cleiton tende a jogar um baita futebol em Caxias do Sul. A ver o que o Álvaro Pacheco fará. Mas é assim que o Vasco vai a campo hoje para enfrentar a Juventude pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. A arbitragem aí do Paulo César Zanovelli, do quadro FIFA de Minas Gerais. Ficar de olho também nele. 8 horas Vasco e Juventude, partida importante, jogo tenso e o Vasco precisa da vitória. A gente fica por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante. Deixa aí, né, nos comentários quanto você acha que será essa partida, se está confiante na vitória do nosso Vasco da Gama. E a gente volta aí no pós-jogo do Gigante, por volta das 10h30 da noite, com ainda mais informações do nosso Cruz Baltim. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e, como nós sempre falamos aqui, é claro, saudações vascaínas.